Estamos de volta com nosso programa Saúde no Polo, com a minha colega, a doutora Tatiana, cirurgiã vascular. A gente conversamos no primeiro bloco sobre o pé diabético e nós vamos retornar, porque eu tenho mais perguntinhas para você. Vamos lá. A população, eles têm muita dúvida, né? Então, a gente pensa que as doenças vasculares são só em veias. Nós temos as veias e as artérias. Isso. Que as patologias são diferentes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria saber de você sobre a trombose venosa profunda. É uma doença muito comum no nosso meio? Então, é uma doença comum, Isa, mas graças a Deus não é tão comum, tá? A trombose, o que é? De um trombo, de um coágulo, dentro de uma veia mais profunda. O que a gente tem tanto medo? Todo mundo fala, ai doutora, fulano morreu de trombose. Nós temos dois tipos de trombose, né? Temos a trombose que acomete as veias e temos a trombose que acometem as artérias. As artérias são responsáveis por irrigar os nossos tecidos, né? E quando a trombose acomete as artérias, a gente tem uma gangrena. E a gangrena, quando ela não foi diagnosticada rapidamente, ela pode levar a uma amputação e ao óbito, quando esse paciente chegar muito tardiamente a gente. A trombose venosa também pode levar ao óbito, só que por uma outra causa, por causa da embolia pulmonar, que é quando a gente tem o rompimento desse trombo que está na perna, ou na bacia, em alguns são os locais mais comuns, e ela acomete, né, a circulação pulmonar, e esse paciente vai ter uma morte pulmonar, vai diminuir a capacidade respiratória, evoluir uma insuficiência respiratória e causar o óbito, né? Então, assim, como é que a gente sabe quando é uma e quando é a outra, quando suspeitar? Da trombose venosa, da veia, a gente vai ter um inchaço muito grande na perna, de repente, súbito, né? Essa perna inchou de uma hora para outra. Ou assim, uma sensação de queimação, de peso, a batata da perna fica endurecida, as veias acabam se saltando mais, quem tem varizes acaba, às vezes, ficam mais salteadas, né? A gente pode suspeitar de trombose venosa. E a trombose venosa também, ela é responsável, assim, ela se apresenta com algumas pacientes com alguns quadros já. O paciente que está acamado, está com derrame em casa, né? Ele não movimenta muito a perna. O paciente que está com gesso, quando tira o gesso, a perna está muito inchada, né? Por quê? Porque ele não movimenta a batata da perna, ele não tem uma movimentação naquele membro. Isso pode levar a trombose. Pacientes com câncer. O paciente com câncer, ele tem uma alteração do sangue, né? Esse sangue é mais viscoso, mais grosso, altera pelos fatores cancerígenos. Esse paciente tem mais chance de ter uma trombose venosa. A gravidez também é um dos fatores, né? Quem tem varizes tem chance de ter trombose. O paciente obeso, né? Paciente que fica mais quieto, não anda muito, mais sedentário, né? Mais sedentário também, ele tem mais chance, né? Outro fator da trombose arterial é um paciente que tem arritmia cardíaca, né? Os grandes fatores são os pacientes que têm arritmia cardíaca. Eles não têm nada, não são obesos, não que podem ser, mas geralmente não é esse o quadro clínico, não estavam imobilizados. Geralmente esse paciente sabe que o coração não bate direito, bate descompassado, né, que é a arritmia, e esse trombo sai do coração e vai para a circulação da perna. A trombose venosa é o contrário. É um trombo que se faz na perna e vai para o pulmão. Então, a sequência é diferente. Geralmente, o que a gente vê com uma frequência nos pós-operatórios, né? Também. Como se prevenir a trombose no pós-operatório? Então, a gente tem, existe um protocolo que hoje em dia, né, é preconizado mundialmente, é pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular também, né, como foi feito um trabalho onde se observou que alguns pacientes tinham mais chances de desenvolver durante a internação essa trombose venosa. Quando?
Pacientes com maior de 40 anos submetidos a cirurgias de grande porte, quais são elas? Cirurgias ortopédicas, cirurgias de câncer, cirurgias de obesidade mórbida, cirurgias cardíacas, cirurgias gastrointestinais de várias horas, com mais de 4 horas de duração, né? Além disso, pacientes clínicos, pacientes com AVC, que ficam acamados, pacientes neurológicos, né, sem ser o AVC. Então, o que foi preconizado? Algumas medidas de tratamento mecânico, né, uso de meia elástica no intraoperatório ou compressão extrínseca, que é um aparelho que faz uma compressão durante a cirurgia. Isso também no repouso do paciente na enfermaria, e o uso da heparina profilática, que a gente faz algumas horas antes da cirurgia e logo no pós-operatório. Então, essas são medidas para esse paciente cirúrgico não ter uma embolia. Geralmente, logo depois que ele é operado, quando ele tem alta hospitalar, esse paciente já volta a deambular. E mesmo na internação, a gente preconiza uma fisioterapia motora precoce. O movimento em si. Exatamente. Você movimentando, você aumenta. Só o fato da gente fazer um movimento muito simples, que eu falo, acelerar e desacelerar o pé durante o paciente que está de repouso, isso já é um fator que ajuda a combater, a não ter trombose. Porque a gente está mexendo com a panturrilha. Isso. E uma orientação que você dá para aquele paciente, para ele ter, precocemente, ele achar que tem alguma coisa. Dói. É uma dor muito intensa, súbita, de uma hora para outra. Ele estava andando, ele sentiu uma dor abrupta, assim, que ele não consegue mais andar. Geralmente está associado à alteração da movimentação dele. Ele estava andando e teve uma dor intensa. De repente inchou a perna e ele não consegue nem fazer isso que eu estou te dizendo, chama dorsiflexão. Esse movimento de fazer o acelerador. Ele não consegue. Principalmente no caso da trombose venosa, muda a coloração da pele ou não? Ele pode fica mudar. Esperando, não, vou esperar o meu pé ficar roxo. Não. O ideal, assim, na maioria dos casos, não muda. Os casos que mudam, a gente tem 2 casos muito graves, né? São as tromboses extensas, que aí a perna pode ficar muito pálida, né? Ou até a perna toda roxa. Mas isso são casos gravíssimos de trombose venosa, né? Que acometem todo o território da veia, que a gente não tem nenhum retorno. E esses casos estão associados a pacientes com câncer. É comum você ter a trombose, geralmente um membro, ou às vezes ocorre de ter nos 2 membros? É raro. É mais difícil, né? Mas a gente pode encontrar numa internação, fazendo o Doppler, que é o exame que a gente usa bastante na cirurgia vascular, a gente tem uma taxa de resultado de 98% de sensibilidade desse exame. Às vezes no Doppler a gente encontra o membro contralateral com trombose. Nos pacientes acamados a gente tem 50% de chance de ter trombose no outro membro na primeira semana de paciente acamado. Caramba! É bastante. Não, eu estou te falando até por um diferencial, porque muitas vezes você tem a dor nos membros, né, e aí quem está escutando a gente em casa, eu acho que eu estou com trombose. Geralmente é mais comum você ter essa dor súbita em um membro. Mas os pacientes com derrame, que tem problema de mobilidade, às vezes é muito velhinho, não levanta da cama, não tem força, não quer sair, ou só fica muito sentadinho. Mas mais nos pacientes AVCizados, que não tem essa mobilidade muito vigorosa, que consegue fazer o movimento sempre, esse paciente, ele tem 50% de chance de ter uma trombose. Ter nos 2 membros. Em uma semana de acamado, ele já foi encontrado 50% desses pacientes evoluem com trombose contralateral. E a evolução? Você faz o diagnóstico? Então, a evolução é boa, prognóstico? 50% não são diagnosticadas, né? Infelizmente. Apesar da gente ter um quadro clínico, muitas vezes o quadro é frustro, é um edema pequeno, é uma trombose pequena, não é uma trombose extensa, né? A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, suspeita clínica,
através da anamnese, né, da entrevista com o paciente e do exame físico mesmo, examinando esse paciente, a gente pode lançar a mão do Doppler, que vai fazer o diagnóstico complementar, pelo exame complementar. Esse paciente tem que ser internado, tá? Para fazer a heparinização, que é uma medicação que a gente faz tanto por via subcutânea, né, na gordurinha, ou pela veia. Esse paciente, por que ele tem que internar? Porque pode romper esse trombo e fazer embolia pulmonar, que é fatal. Então, por isso que a gente interna. A partir do momento que a gente dá essa remedicação pelo subcutâneo ou pela veia, a gente começa também a entrar com uma medicação por boca, né? A gente não pode já dar direto esse remédio comprimido para casa, mandar para casa, porque a gente precisa da ação da heparina no quadro agudo da trombose. E aí a gente vai, como que, de repente a senhora manda embora. Não, não manda embora de repente. A gente faz um controle através do sangue, para ver a coagulação desse sangue. E a partir de um limite que a gente tem, é um exame que chama INR, quando ele estiver entre 2 e 3, o limite dele, a gente dá alta e faz controle semanal e mensal desse paciente através desse remédio. Esse paciente vai para casa com remédio por boca, né? Tem que fazer uso da meia elástica, que é muito importante por causa do edema e porque, assim, 60% dos pacientes que não fizeram uso de meia elástica com diagnóstico de trombose vão fazer aquelas úlceras nos membros. Isso. Então, assim, além da medicação, tem que fazer o uso da meia. É muito importante. O papo tá bom, continua bom, mas nós vamos dar um intervalinho. Daqui a pouco nós retornamos para continuar esse assunto. Sim. Tá bom?